Livro Mude Sua Vida em 7 Dias. Capítulo 7, Dia 6. Fazendo Dinheiro. Os Segredos da Mente Milionária. Antes de começar hoje, ouça a sessão de programação mental no áudio no topo do vídeo ou ainda na nossa playlist. Dedique alguns minutos para rever o exercício, reprogramando a sua autoimagem para o sucesso, no capítulo 2, ou ainda na nossa lista de exercícios. Reveja suas intenções, seus valores e objetivos do quarto dia. Se precisar de mais energia, guie a si mesmo através do exercício de relaxamento natural do quinto dia. Escolha o seu exercício favorito do segundo e terceiro dia para criar um excelente estado e programe-se o seu dia. Há muitos e muitos anos havia um homem muito rico que possuía um maravilhoso barco a vapor, mas que com frequência apresentava defeitos. Um dia, depois de uma viagem especialmente difícil a um país estrangeiro, o motor parou e ninguém conseguia fazê-lo funcionar outra vez. Um a um, mecânicos e engenheiros daquele país foram chamados para tentar consertar o motor, mas todos fracassaram. Finalmente, o rico proprietário do barco ouviu falar de um sábio e velho construtor de navios que talvez fosse capaz de ajudá-lo, mas a um preço elevado. O homem rico concordou na hora. Pouco tempo depois, o homem bem velho, com a aparência de quem devia consertar navio há 100 anos, aproximou-se. Ele carregava uma grande sacola com ferramentas e logo se pôs a trabalhar. Examinou com muito cuidado a enorme rede de canos que entravam e saíam do motor, colocando de vez em quando as mãos sobre eles para verificar o calor que emanava de lá. Por fim, o velho construtor de navios abriu sua sacola e pegou um pequeno martelo. Com suavidade, bateu em um dos canos. Na mesma hora, o som do vapor atravessando o sinal de canos podia ser ouvido e a máquina voltou à vida, enquanto o construtor de navios colocava o martelo de volta na sacola. Quando o homem rico perguntou ao construtor quanto lhe devia, ele respondeu que a conta era de 10.000 libras, uma soma considerável naquele tempo. Como? Exclamou o homem rico indignado. Você não fez quase nada. Justifique a sua conta ou chamarei a polícia para prendê-lo. O velho construtor de navios começou a rabiscar algo em seu pedaço de papel amassado que tirou do bolso. O homem rico, ao ler que estava escrito, sorriu e se desculpou por seu comportamento grosseiro. No papel estava escrito: por bater com o martelo, 1 libra. Por saber onde bater, 9.999 libras. A riqueza do mundo. Você é uma das pessoas mais ricas que jamais viveram. Eu não o conheço, é claro, mas posso afirmar isso com total convicção, porque nossa cultura moderna é muito mais rica do que qualquer outra que já existiu na história da humanidade. Na verdade, quando caminho pela rua em praticamente qualquer cidade que visito, fico impressionado com a quantidade de riqueza que existe no mundo e como tão poucos de nós realmente se dão conta disso. A verdadeira riqueza não é o dinheiro, e sim o nosso acesso aos recursos. Não importam se eles nos pertencem tecnicamente. O guru indiano Swami Mukhananda, ao chegar nos Estados Unidos pela primeira vez, parou no meio do aeroporto e disse: eles moram no paraíso, mas nunca se darão conta disso. Pense em tudo aquilo ao qual você tem acesso, mesmo que não tenha dinheiro. Parques agradáveis e belas ruas por onde caminhar, bibliotecas, uma enorme oferta de música, filme e atividades esportivas, boas escolas e universidades, além de hospitais de referência para cuidar da sua saúde. Em suma, hoje temos acesso a bens e serviços que, há não muito tempo, só estavam disponíveis para uma elite muito privilegiada. A verdadeira riqueza é ter boa saúde e felicidade genuína, é ter amigos verdadeiros, uma família com quem compartilhar experiências íntimas e prazerosas, pessoas com quem se divertir e quem nos estimule a crescer e ser o melhor que pudermos ser. A verdadeira riqueza é sentir-se feliz na maior parte do tempo. É uma sensação de saber que você está dando sua contribuição ao mundo e que sua vida vale a pena. Afinal, você é único. Ninguém pode fazer as coisas exatamente do jeito que você faz. Obviamente, riqueza também tem a ver com dinheiro, e hoje vamos aprender a enfocar de maneira bem específica e deliberada este objetivo, o dinheiro. Tudo sobre o dinheiro. O escambo, ou troca de mercadorias,
Foi o primeiro sistema de comércio inventado. As moedas foram a primeira forma oficial de pagamento e eram usadas para representar o valor das coisas. Depois, foram inventadas as cédulas, o dinheiro de papel. Até pouco tempo, costumava-se imprimir somente a quantidade de notas que correspondesse à reserva de ouro que servia como garantia. Entretanto, nos anos 40, os governos de muitos países decidiram abandonar o sistema baseado no ouro. Desde então, eles vêm imprimindo dinheiro à velocidade da luz. Agora, a reserva em ouro é apenas uma fração da quantidade de papel moeda em circulação e até o próprio papel moeda está sendo substituído por cartões de crédito. Assim, dinheiro é essencialmente um símbolo de valor, embora não tenha nenhum valor por si mesmo, uma vez que nosso dinheiro não é mais garantido pelo ouro, porque ainda agimos como se valesse alguma coisa, porque temos confiança ou fé na fonte do dinheiro, nesse caso, no governo que o emitiu. Isso nos leva a um raciocínio simples, porém radical sobre dinheiro. O dinheiro é um símbolo de nossa confiança em nossos produtos, nossos serviços e em nós mesmos. Veja como o escritor polinésio Sérgio Galarrhio expressou esse conceito. As pessoas podem fracassar também quando perdemos a confiança nelas ou quando elas perdem a confiança em si mesmas, independentemente do valor dos seus bens e serviços. Da mesma forma, os indivíduos podem obter êxito quando sentem que os outros confiam totalmente neles ou quando eles próprios têm uma extraordinária confiança em si mesmos, não importa o valor dos seus bens e serviços. Se você quiser ter dinheiro para gastar consigo mesmo, ou para ajudar os outros, ou para ambos, então precisa se tornar mais valioso aos olhos das outras pessoas. Não basta oferecer bens e serviços valiosos, nem escolher os números certos. Você terá que ter mais fé e confiança em seu próprio valor. Portanto, quanto mais confiança tivermos em nós mesmos ou em nossos produtos e serviços, mais poderemos cobrar por eles. E aqui está a melhor notícia. Se dinheiro é confiança e confiança é um estado, então você já possui tudo o que é preciso para ganhar todo o dinheiro que possa desejar. Você só precisa optar por cultivar sua confiança. Como me tornei um milionário? Antes de começar a adotar as técnicas que vou iniciar nesse capítulo, minha conta bancária vivia no vermelho. Eu morava em um quarto minúsculo que alugava no apartamento de outra pessoa. Tinha poucos amigos, um emprego do qual não gostava e precisava fazer um grande esforço para levantar da cama de manhã. Em poucos meses, consegui transformar completamente a minha situação financeira. Ganhei mais dinheiro nesse período do que em todos os anos anteriores. Este novo padrão que implementei deu início a uma reação em cadeia e começou a me trazer rendimentos. Abracei uma segunda profissão e alcancei um sucesso impressionante que me levou a escrever esse livro. O mais fascinante é que eu sempre acreditara que, para ganhar dinheiro, precisaria sair pelo mundo e obtê-lo de outras pessoas. Em vez disso, quando mudei a mim mesmo e minha maneira de encarar o mundo, o dinheiro começou a fluir em minha direção. Alguns anos depois, passei a ensinar os princípios de como eu havia transformado minha vida e, bem depressa, revolucionando a vida de outras pessoas também. Agora, vou contar a você os mesmos segredos. Como superar a consciência da pobreza? Pesquisas têm demonstrado que muitas das pessoas que ganham grandes somas de dinheiro de uma hora para outra, por exemplo, em um prêmio de loteria ou recebendo uma herança, costumam perder tudo bem depressa. Na verdade, 80% acabam em situação financeira ainda pior do que antes. Isso acontece porque eles continuam a pensar pequeno. Em psicologia, esse fenômeno é denominado efeito Pigmalião, o efeito de nossas expectativas e percepção da realidade na maneira como nos relacionamos com ela, como se torcêssemos a realidade de modo que ela se adequa às nossas expectativas, ou profecia autorrealizável. O que pensamos ser verdade tende a se tornar verdade no mundo real. Mesmo que nossas expectativas não sejam corretas inicialmente, nós agimos de forma consistente com elas. Essas atitudes criam os resultados que esperamos e a profecia de nossas expectativas realizadas. Se você acredita que não pode ficar rico,
vai falar e agir de acordo com essa crença, e na maioria das vezes vai provar a si mesmo que estava certo a pensar assim. Da mesma forma, se você muda suas expectativas do mundo para que reflitam seu potencial infinito para a riqueza, vai gerar sentimentos e comportamentos que atrairão dinheiro para você. Com frequência, somos ensinados que a riqueza é mal distribuída e que poucos têm muito e muitos têm quase nada, ou que todos os ricos são mentirosos e ladrões. Em nossa cultura, é comum ouvirmos expressões de como podre de rico, que indica uma desconfiança subjacente em relação às pessoas que têm dinheiro. Muitas dessas ideias preconceituosas sobre dinheiro têm origem histórica. Durante a Idade Média, o sistema feudal concentrava a riqueza nas mãos de poucos privilegiados, enquanto as massas eram levadas a acreditar que a pobreza era a sua salvação. Esse sistema de poder baseava-se na premissa de que a riqueza é escassa e que bem poucos têm acesso a ela. A pobreza era exaltada pela Igreja, que durante muitos anos a considerou uma virtude cristã. Por isso, os monges faziam votos de pobreza antes de serem iniciados em uma ordem. Algumas pessoas ainda carregam uma crença inconsciente de que não haverá o suficiente para todos, e muitas delas transmitem para seus filhos de forma inconsciente essas crenças limitadoras. Se você acreditar que dinheiro é algo ruim, vai sabotar inconscientemente suas tentativas de ganhar mais e enriquecer. Descobri que a maioria das pessoas ricas e bem-sucedidas tende a compartilhar os mesmos hábitos simples e crenças sobre a prosperidade. Entretanto, acredito que muitas pessoas, sem se darem conta, baseiam-se nesse mesmo princípio poderoso para continuar pobres, através dos seus hábitos limitadores em relação ao dinheiro. Em vez de assumir a responsabilidade por suas crenças e atitudes, e, portanto, por sua riqueza, elas usam a própria falta de dinheiro como prova de que seu destino é ser pobre. Elas reafirmam a pobreza tantas vezes que ela acaba se tornando uma profecia autorrealizada ou uma consciência de pobreza. Isso não quer dizer que, se você é pobre, a culpa é sua. Não somos responsáveis pelas cartas que nos são dadas pela vida, mas podemos assumir inteira responsabilidade pela maneira como jogamos. Alguns artistas, por exemplo, acreditam que o sucesso comercial comprometeria sua integridade artística. Algumas pessoas acreditam que não podem ser seres humanos bondosos se não colocarem os outros sempre à frente, mesmo em detrimento de si mesmas. Outras permanecem pobres porque se sentem mais seguras, afinal, já estão acostumadas com essa realidade. À medida que colocar em prática os conselhos e as dicas deste livro, você vai abandonar as antigas ideias limitadoras que formou em relação ao dinheiro e reprogramar sua mente para ter mais prosperidade e pensar como um milionário. Aqui estão duas leis mentais que explicam por que algumas pessoas permanecem presas a um círculo vicioso de pobreza, enquanto outras parecem transformar tudo que tocam em ouro. 1. A lei do esforço invertido. Um dos conceitos mais importantes de hipnose é chamada de lei do esforço invertido. Ela pode ser resumida na psicologia popular pela seguinte frase: tudo aquilo a que você resiste, persiste. Algumas pessoas possuem crenças arraigadas que as impedem de progredir. Por algum motivo, sabotam a si mesmos para não ficarem ricas. Por mais que tentem enriquecer conscientemente, suas crenças inconscientes têm força para mudar suas atitudes e elas acabam prejudicando a si mesmos. No entanto, a lei do esforço invertido nos ensina que, se lá no fundo você pensa em si mesmo como pobre, terá um medo constante da pobreza. Como sempre, temos mais daquilo em que nos concentramos. Não teremos nada além da pobreza na vida. A exceção a essa regra são os indivíduos que tendem a guardar dinheiro justamente por temerem a pobreza. Conheci alguns dos homens mais ricos do mundo, mas alguns deles possuem muito daquilo que eu chamaria de riqueza. Maníacos pelo trabalho, empenhados em ganhar o próximo milhão à custa do tempo dedicado à família ou amigos, eles são dominados pelo medo de pobreza, e por mais que ganhem dinheiro, nunca será o bastante. É óbvio que a preocupação em ter disciplina com as finanças não equivale a ter pavor da pobreza,
mas esse medo profundamente enraizado é o que leva algumas pessoas a formar um enorme patrimônio sem jamais saírem da armadilha da consciência da pobreza. 2. A lei da atração. Você já pensou em alguém em momentos depois o telefone tocou e era essa pessoa? Que explicação deu a isso? Teria sido telepatia, coincidência, atração magnética? Ou talvez você tenha pensado em comprar determinado automóvel e de repente começou a ver esse modelo de carro por toda parte? Como explicou isso? A lei da atração afirma que, na vida, você sempre tem mais daquilo no qual se concentra de forma consistente. Se você enfocar a pobreza e a escassez, tenderá a ter mais disso em sua vida. Se canalizar seus pensamentos para a riqueza, tenderá a atraí-la. Aqueles que se concentram no positivo e o trazem para a sua vida são chamados de sortudos. Pessoalmente, acredito que podemos criar a nossa própria sorte. Acredite você ou não na lei da atração, é interessante observar que muitas pessoas altamente bem-sucedidas creem que ela funciona. Esse é um dos motivos pelos quais os ricos tendem a conviver com outros ricos e porque conseguem aumentar sua fortuna. Seus pensamentos são uma energia ao mesmo tempo poderosa e criativa. Algumas pessoas acreditam que a mente é como um imã e que atraímos aquilo em que nos concentramos o máximo de nossa atenção. Na música, isso é chamado de princípio da ressonância simpática. Se você tiver 2 pianos na mesma sala e tocar um dó em um deles, verá que a mesma nota começa a vibrar no outro piano, no mesmo ritmo, da mesma forma. Você está sempre atraindo pessoas e circunstâncias que ressoam com os seus pensamentos predominantes. Não seria bom harmonizar a sua mente para perceber quantas oportunidades existem para se tornar mais rico? Se você deseja enriquecer e permanecer rico, precisa começar a pensar em si mesmo como alguém que mereça uma grande riqueza. Precisa começar a sentir-se rico para que isso se reflita em seu exterior. Quando você começa a se sentir verdadeiramente como uma pessoa rica, verá sua situação financeira progredir. Criando uma consciência de riqueza. O que vamos fazer a seguir irá ajudá-la a desenvolver e instalar em sua mente uma consciência de riqueza. Isso é muito mais do que atrair dinheiro. É uma mudança de autoimagem para outra que tenha maior confiança e harmonia, que lhe permita perceber a abundância que o cerca, além de tornar sua experiência de estar vivo ainda mais intensa. Gostaria de compartilhar com você as mesmas técnicas que utilizei para aumentar consideravelmente minha fortuna pessoal. Eu as ensinei a outras pessoas e elas também aumentaram seus ganhos. Instalando a mente milionária. Quando resolvi fazer uma mudança de consciência concentrada na riqueza, eu tinha um medo constante de ficar pobre e me preocupava muito em evitar essa condição. Na época, minhas finanças iam de mal a pior. E quando uma conta chegava, eu me preocupava em como iria pagá-la e me sentia pobre. Este foco contínuo na pobreza me manteve preso aos pensamentos negativos e às decisões improdutivas. Assim que tomei a decisão de focar na riqueza, comecei a abrir minhas contas e imaginar claramente que tinha muito dinheiro no banco, bem mais do que eu precisava para pagá-las. Isso me dava uma sensação muito agradável. Eu estava enviando uma nova mensagem ao meu inconsciente. Algumas pessoas tentam conseguir o mesmo efeito fazendo afirmações do tipo: sou rico, sou rico, sou rico. Mas, se no inconsciente houver uma crença em relação à pobreza, a afirmação é quase inútil. Não basta repetir uma frase como se fosse um mantra. Você precisa criar o sentimento de riqueza, imaginando-se rico em várias e várias vezes. É claro, as contas chegam e precisam ser pagas, mas criar o sentimento de riqueza tornará o processo mais agradável e direcionará para a fortuna. A mente é sensível, por isso é importante sinalizar a si mesmo que mudanças positivas estão acontecendo. Decidi trocar de banco e ganhei um talão de cheque novinho que me ajudou a me sentir diferente. E assim, a verdadeira mudança começou. Eu precisava entender como era a sensação de ser bem rico. Por isso, peguei um extrato bancário antigo, removi a parte do saldo negativo e reescrevi os números, como se em minha conta houvesse milhares de libras. Assim que terminei, comecei a rir.
De alguma maneira, embora soubesse que eu mesmo o havia preparado, só o fato de segurar um demonstrativo como aquele o fez parecer mais real e eu me concentrei nele várias vezes todos os dias. Outra técnica que usei foi praticar o preenchimento de cheques e depósitos de centenas de milhares de libras até me sentir à vontade fazendo isso, como se fosse algo rotineiro. Quando passei a me sentir bem depositando e gastando quantias tão grandes, foi fácil me enxergar como um indivíduo verdadeiramente rico. Para minha surpresa, em poucos meses, a quantia imaginada em meu extrato bancário feito em casa havia se tornado realidade. Ter aquele pedaço de papel em mãos realmente havia me ajudado. Assim, procurei outras maneiras de concretizar a minha consciência de riqueza. Decidi criar um álbum de riqueza, colecionando fotos dos objetos que desejava, lugares que eu queria visitar e pessoas que eu adoraria conhecer. Para fazer o seu, comece a colecionar fotos de tudo que deseja. Qualquer coisa que você gostaria de trazer para a sua vida, inclua no seu álbum. Cada vez que folhear o seu álbum, crie intensas experiências sensoriais de seus objetivos. Se desejar determinado automóvel, faça um test drive na concessionária para que, mais tarde, você possa se imaginar dirigindo várias vezes. Se for uma bela casa, imagine-se caminhando por ela até conhecer cada milímetro do imóvel. Pense na sensação do carpê, no cheiro do corredor, nas texturas dos móveis, etc. Esse exercício é muito simples, mas precisa ser praticado regularmente. Você está ensaiando ser rico e tem que mergulhar no papel para torná-lo ainda mais real. Certa vez, fui a uma concessionária da Mercedes-Benz e entrei num dos carros. Senti o cheiro do couro, fiz um test drive e imaginei que aquele automóvel era meu. Levei um panfleto de divulgação para casa e incluí no meu álbum. E assim, comecei a imaginar que dirigia aquele carro em todos os lugares. Minha mente estava tão focada em conseguir uma Mercedes que comecei a ver automóveis dessa marca por toda parte. Em pouco tempo, uma aparente coincidência me proporcionou um excelente negócio e consegui adquirir meu primeiro veículo daquela marca. Um amigo dedicou-se com afinco a essa técnica. Ele vinha praticando a visualização de vagas de estacionamento e, para sua surpresa, deu certo. Então, ele decidiu aplicá-la em outras coisas. Embora nunca tivesse saído da Inglaterra, ele decidiu que queria viajar pelo mundo em alto estilo. Mesmo sem ter muito dinheiro, pegou alguns panfletos de roteiro de viagem, recortou as fotos de todos os lugares exóticos que queria visitar e colocou-os em seu álbum. Então, para dar mais realidade à experiência, todos os domingos durante um mês, ele fez as malas e foi até o aeroporto, chegando até mesmo a entrar na fila do check-in, quando por fim retornava para casa. Ao chegar lá, ele assistia a um programa sobre viagens de primeira classe e passava algum tempo olhando no álbum de recorte todos os locais que desejava visitar. Ele deu a si mesmo, ao seu inconsciente, a experiência de viajar e conhecer todos aqueles lugares incríveis. Ele se concentrou nisso sem parar durante um mês. Um dia, ele foi chamado a uma sala de seu chefe, que lhe perguntou se gostaria de assumir o posto de correspondente internacional. Nessa função, ele teria a chance de viajar pelo mundo inteiro de primeira classe. Meu amigo mal pôde acreditar. Mais incrível ainda, depois de alguns meses, ele chegou a uma pequena vila na Suíça, onde teve uma sensação de já ter estado ali. Somente quando retornou à Inglaterra e verificou no álbum, foi que ele descobriu que estivera exatamente naquele local, que havia recortado e colado no álbum, e no final das contas em sua mente inconsciente. Por mais extraordinário que pareça, já testemunhei tantas ocorrências semelhantes que encaro com ceticismo o que os outros costumam chamar de coincidência, e estou disposto a considerar que, embora não saiba precisamente como funciona o processo, nossas mentes possuem de fato a habilidade de atrair acontecimentos, objetos ou pessoas para a nossa vida. Dinheiro, felicidade e você. Antes de seguir adiante, deixe-me fazer uma pergunta. O que o fato de ter dinheiro lhe daria que você ainda não tem? Sempre que eu faço essa pergunta em meus seminários, as respostas são algo como felicidade, liberdade, segurança ou ainda poder. Entretanto, o dinheiro em si não é a fonte de nada disso.
Cada uma dessas palavras representa o estado que você pode criar dentro de si mesmo. Eis aqui a consequência natural do esforço invertido. Se você deseja obter algo para sentir-se de determinada maneira, ter essa sensação agora é a forma mais rápida de conseguir o que deseja. Experimente a técnica a seguir para aplicar esse princípio e alcançar o progresso financeiro. Ancore-se na riqueza. 1. Faça uma lista de todos os estados e sentimentos que você acredita que o dinheiro vai lhe trazer. Por exemplo, confiante, feliz, em paz, generoso, etc. 2. Escolha o primeiro estado em sua lista. Lembre-se de quando você realmente se sentiu dessa maneira. Retorne a ele agora. Veja o que viu, ouça o que ouviu e sinta de novo o mesmo bem-estar. Se você não se lembra de momento, imagine como a sua vida seria melhor se você se sentisse dessa forma. 3. Continue a explorar essa lembrança. Torne as cores mais reluzentes e vívidas, os sons mais altos e os sentimentos mais intensos. 4. Enquanto vivencie esses sentimentos agradáveis, aperte o polegar contra o dedo médio de uma das mãos e diga as palavras "sou rico" em sua mente ou ainda em voz alta. 5. Repita os passos 2 a 4 com cada estado emocional de sua lista. Logo, só o fato de apertar o polegar contra o dedo médio repetindo a frase "sou rico" começará a resgatar os sentimentos agradáveis que você associa à riqueza. Essa é sua âncora da riqueza. Use-a sempre que pensar em mais dinheiro ou desejá-lo, a fim de condicionar-se ao sucesso. Sucesso, dinheiro e tempo. Outro aspecto fundamental da mentalidade milionária é fazer a distinção entre as suas habilidades para fazer dinheiro e a necessidade de passar o tempo fazendo. Trocar o seu tempo por dinheiro é o pilar da consciência da pobreza. É por isso que você jamais verá um milionário recebendo por hora de trabalho. Se você deseja ser muito rico e ter uma condição financeira cada vez mais próspera, você precisa reconhecer em primeiro lugar que sua habilidade de fazer dinheiro está intimamente ligada à sua habilidade de agregar, criar e fornecer valor, seja a uma pessoa, a um projeto ou a uma empresa. Na verdade, direi isso de maneira mais clara. O dinheiro é uma das recompensas que você recebe por acrescentar valor à vida das outras pessoas. Há, em sua essência, 4 fatores para fazer mais dinheiro agregando mais valor. Número 1 é a singularidade. Quanto mais singular for o valor que você agregar, maior valor de troca lhe terá. Existem dezenas de milhares de atores em Hollywood, mas há apenas uns 6 capazes de lotar as salas de cinema, seja qual for o filme em que eles atuem. É por isso que há apenas 6 atores no mundo que recebem mais de 20 milhões de dólares por cada projeto em que se envolvam. 2. Alcance. Quanto maior o número de pessoas a quem você agregar valor, mais dinheiro você fará. Não sei o que você acha de Bill Gates e da empresa que ele fundou, a Microsoft, mas os bilhões de dólares em patrimônio líquido que ele acumulou podem ser explicadas pelas milhares de pessoas cujas vidas são impactadas diariamente pelo desenvolvimento de seus sistemas operacionais. 3. Impacto. Quanto maior for a diferença que você fizer na vida de outras pessoas, mais dinheiro você poderá exigir em troca. Por que a maioria dos médicos ganha mais do que os professores? Porque as pessoas, em geral, valorizam mais a saúde do que a educação. 4. Percepção. Há muitas histórias de pessoas que trabalham incansável e anonimamente por trás dos bastidores para fazerem diferença no mundo, embora possa ser verdade que esses heróis desconhecidos sejam o verdadeiro motivo pelo qual o mundo funciona de maneira organizada. Isso não significa que eles estão destinados a enriquecer. Por mais que você agregue o valor ao mundo, somente o valor percebido pode ser trocado por seu equivalente financeiro. No início dos anos 1970, uma gravadora britânica resolveu vender discos contendo regravações de canções contemporâneas. Embora os álbuns fossem vendidos por menos de £1, quase ninguém os comprou e o encalhe começou a trazer sérias consequências para a empresa.
Um jovem executivo em ascensão que foi trabalhar na gravadora anunciou que queria mais do que duplicar o preço do produto. Os outros executivos ficaram chocados, mas acabaram concordando com a estratégia. Em poucas semanas, os álbuns esgotaram o mercado. Quando o preço era baixo, as pessoas não valorizavam. A empresa foi salva pela redefinição da percepção do público em relação ao valor do seu produto. Em termos simples, para gerar dinheiro, acredito que você precisa oferecer algo ao mundo pelo qual as pessoas queiram pagar e, de preferência, pagar muito por isso. Você pode achar interessante fazer a si mesmo a seguinte pergunta: que produto ou serviço singular eu gostaria de oferecer que seria de grande valor para o mundo? Já foi dito muitas vezes que, no jogo da vida, o dinheiro é apenas uma maneira de manter a pontuação. Se você nunca conseguiu controlar os seus gastos e equilibrar suas contas bancárias, isso poderá lhe parecer um pouco assustador no início, mas, quando você entender qual é a sua posição em relação ao dinheiro, será possível medir o seu progresso. Como o escritor e palestrante americano Michael LeBouf afirma em The Greatest Management Secret in the World, ou O Maior Segredo da Gestão do Mundo, o que é medido é feito. É provável que você precise de papel, uma calculadora e, muito possivelmente, senso de humor. Primeiro, medida de riqueza, seu patrimônio líquido. O patrimônio líquido é uma medida tradicional de riqueza e é obtido acrescentando todos os seus bens em uma coluna e todas as suas dívidas em outra. Divida uma folha de papel em duas colunas, na qual à esquerda escreva ativos e na direita passivos. Na coluna dos ativos, anote tudo o que possui e o valor aproximado de cada item se ele fosse vendido hoje. Na coluna dos passivos, anote tudo pelo qual você ainda deve. Isso deve incluir sua casa, seu automóvel e qualquer empréstimo que você deva ao cartão de crédito ou outros credores. A fórmula para determinar o patrimônio líquido é simples. Total de ativos menos total de passivos igual a patrimônio líquido. Não desanime se você descobrir que tem um patrimônio líquido negativo. A jornada para a riqueza sempre começa exatamente onde você está. A seguir, um exemplo de como isso pode funcionar. Ativos. A casa vale 150 mil e o passivo, a hipoteca dessa casa que vale 100 mil. O ativo, um carro de 10 mil e o passivo, o financiamento do carro, que ainda faltam 3 mil para você pagar. Ativos, uma poupança de 35 mil e o passivo, as parcelas da faculdade, que ainda faltam 15 mil. Ativos, contas a receber 3.500 e passivo, contas a pagar 2.500. Ativo, seguro de vida 15 mil e passivo, cartões de crédito 4.500. Total de ativos 213.500, total de passivos 125 mil. Pegamos esse valor 213.500 dos ativos e reduzimos o valor dos passivos 125 mil. Temos então um patrimônio líquido de 88.500. Segunda medida de riqueza, o número de dias que você pode passar sem ganhar dinheiro. Para calcular sua próxima medida de riqueza, simplesmente pegue suas despesas mensais e divida por 30. Vamos chamar esse resultado de taxa diária. Em seguida, divida o seu patrimônio líquido por sua taxa diária. Com esse cálculo, você vai obter o número de dias que pode viver sem ganhar nada. À medida que seus ganhos e investimentos continuarem a aumentar e a render, você pode ir fazendo a contagem de quantos dias acrescentou a sua pontuação de riqueza. Exemplo, você possui um patrimônio líquido de 100 mil e despesas mensais de 5 mil. Para saber qual é a sua taxa diária, você divide 5 mil por 30 e vai obter 166,66, que iremos arredondar para 167. Agora divida 100 mil por 167 e obterá 598,80, que arredondamos para 599. Isso significa que, se precisasse, você poderia manter o estilo de vida atual sem ganhar mais nenhum dinheiro por 599 dias.
ou ainda por cerca de 1 ano e 8 meses. Terceira medida de riqueza: a quantidade de dinheiro que você não tem medo de perder. Essa medida é mais subjetiva e mais fácil de ser calculada. Eu, por exemplo, perdi 5 libras há 20 anos e quase tive vontade de me matar. Hoje, se perdesse pelo menos 500 libras, não me preocuparia. Usando essa escala, minha medida de riqueza subiu de 5 para 500. Isso se deve, em parte, ao fato de eu ter aprendido a relaxar. Essa é uma das minhas medidas de riqueza favorita, pois é possível aumentá-la sem ganhar nada. Quarta medida de riqueza: o número mágico de sua independência financeira. Essa é uma das fórmulas monetárias mais úteis que você vai conhecer. Com ela, irá calcular o seu número mágico para a independência financeira, a quantidade de dinheiro que, se for investida a uma taxa média de retorno de 6 a 8%, permitirá que você tome todas as suas decisões com tranquilidade. 1. Faça uma lista de bens adquiridos uma única vez que você gostaria de comprar e acrescente o preço aproximado de cada um deles, especialmente os itens de valor mais alto. Exemplo: casa, 250 mil, carro, 50 mil, férias dos sonhos, 5 mil, educação universitária, 3 parcelas de 150 mil, entretenimentos diversos, 45 mil. Some todos os itens. Esse é o valor A. Em nosso exemplo, matematicamente conveniente, 500 mil seria uma quantia perfeita. Decida qual seria o seu salário anual até o fim da vida. Se você estiver em dúvida, use como referência o dobro do seu salário atual. Exemplo: se você ganha 25 mil por ano, calcule que 50 mil por ano até o fim da vida cobririam suas necessidades e seus desejos atuais. 4. Multiplique esse salário por 12, aproximadamente 8% de lucro ao ano, ou por 15, 6% de lucro ao ano. Este é o valor que você precisa investir a uma taxa bem conservadora de juros para ganhar seu salário anual pelo resto da vida. Nós chamaremos de valor B. Exemplo: entre 600 e 750 mil. Valor A mais valor B igual a seu número mágico. A quantia que você precisaria ter no banco para alcançar sua independência financeira, ou seja, que permitiria você tomar todas as suas decisões com tranquilidade. Exemplo: número mágico: 1.250.000 para obter a independência financeira. 500 mil da quantia A mais 750 mil da quantia B. Os 10 segredos da abundância. Apresento a seguir as 10 melhores ideias que posso lhe oferecer sobre como começar a aumentar sua medida de riqueza hoje. Qualquer uma delas fará uma diferença imediata em sua consciência de riqueza. Quando começar a incorporar um número cada vez maior delas em sua vida diária, você vai começar a trilhar um caminho rápido para pensar como milionário e ter uma vida repleta de tudo que sempre quis. 1. Decida agora mesmo que você é responsável por sua independência financeira. Muitas pessoas têm medo de aceitar ser responsável por uma grande riqueza financeira. Não se pode negar que quando você tem mais dinheiro, suas pressões financeiras não diminuem, sim aumentam. Mas essa com certeza é a parte mais divertida. Quando você aceita a responsabilidade por entrar no jogo mais ambicioso do dinheiro, torna-se um ser humano mais capaz. Quanto maiores forem os desafios, maiores serão as recompensas, não apenas financeiras, mas também espirituais e emocionais. Ao assumir a responsabilidade pelo seu próprio sucesso, enriquecer vai lhe parecer cada vez menos assustador e mais prazeroso como deve ser. 2. Economize e gaste somente o que você realmente pode gastar. Da mesma maneira que o verdadeiro segredo para perder peso é comer menos e se exercitar mais, o verdadeiro segredo para enriquecer é gastar menos e ganhar mais. Crie hoje um plano que lhe permita saldar todas as suas dívidas pendentes e construir a sua reserva financeira, veja o item 4, o mais rapidamente possível. Pense na possibilidade de separar os primeiros 10% de sua renda mensal e usá-los para saldar dívidas
ou começar a sua poupança. À medida que começar a reduzir seus gastos e a aumentar seu patrimônio líquido mês após mês, você fará uma transição rápida da condição de tentar manter a cabeça fora da água para começar a construir suas bases de riqueza. Experimente separar 10% também para acumular dinheiro, seja guardando num cofre ou ainda na sua poupança. 3. Analise as pessoas ricas. Uma das maneiras mais rápidas de ficar rico é conviver algum tempo com aquelas pessoas que já alcançaram a riqueza. Não esqueça que riqueza é mais que fortuna financeira. Muitas pessoas se tornam milionárias somente para descobrir que, no meio do caminho, perderam algo muito mais importante como o amor e o respeito por si próprias e o sentido da vida. Dedique algum tempo pesquisando os seus próprios heróis de riqueza, aquelas pessoas que descobriram uma fortuna ou uma forma de criar um grande patrimônio sem sacrificar suas vidas ou almas ao longo do percurso. Descubra o que elas estão fazendo que você não está. Procure entender como pensam e agem quando se trata de lidar com dinheiro e criar riqueza. Se possível, entre em contato com elas e peça conselhos. O fato de perguntar não apenas deixa os outros cientes de quem você é, mas também os faz saber que você está levando a sério a sua busca pela prosperidade. Embora nem todos aceitem ajudar, minha experiência me mostrou que, se você for educado e respeitoso, muitos ficarão gratos pela oportunidade de serem úteis. 4. Construa sua reserva financeira. Quanto mais dinheiro você tiver no banco, menos assustador será experimentar novas e diferentes formas de aumentar seu patrimônio. É por isso que o mais poderoso investimento que você pode fazer é construir a sua reserva financeira. Uma poupança que contém o equivalente a uma quantia entre 3 meses e 2 anos de seu salário. Este livro, Don't Worry, Make Money, Não Se Preocupe, Faça Dinheiro, Richard Carlson conta a história de 2 homens que receberam a mesma oferta de emprego em uma nova empresa nos anos 1970. O salário era muito baixo, mas a remuneração seria composta também pelas ações da empresa. O homem que vivia do salário mensal achou que era muito arriscado e recusou, mas o que tinha em reservas financeiras aceitou a oferta. Tratava-se da Microsoft e, nem preciso dizer, em poucos anos aquele que assumiu o risco havia acumulado grande fortuna. Moral da história: na maioria dos casos, criar uma fortuna é uma atividade arriscada, e nada torna o risco mais tolerável do que ter dinheiro no banco. Como o escritor britânico Stuart Weidel afirmou, o truque para fazer dinheiro é ter algum dinheiro. 5. A regra 80-20. Quando você descobrir o que é mais importante para a sua vida, pode priorizar suas escolhas. Vilfredo Pareto, economista e cientista político italiano no século XIX, foi o primeiro a observar que 80% da riqueza do mundo está concentrada na mão de apenas 20% da população mundial. A regra 80-20 se confirma em muitas áreas da vida. Por exemplo, 80% de seus resultados tenderão a vir de 20% dos seus esforços. 80% do seu faturamento virá de 20% dos seus clientes. Ao identificar e nos concentrarmos nesse percentual importantíssimo, podemos redefinir nossas prioridades e lhe atribuir um novo foco. 6. Lide com a sua paixão todos os dias. Há muitos anos, quando comecei a me interessar por a hipnose, aprendi a técnica com um indivíduo bastante experiente que também era vendedor. Esse não era apenas o seu trabalho, era, na verdade, a sua paixão. Nunca o vi ficar mais de algumas horas sem vender algo a alguém. Se estávamos em um restaurante, ele logo puxava a conversa com alguém de outra mesa. Em pouco tempo, descobri a necessidade daquela pessoa e lhe oferecia exatamente o que queria. Na maior parte do tempo, ele nem dispunha do que acabara de vender. Tinha de sair e comprar para poder entregar o que vendera. A emoção de convencer as pessoas a comprar era o que ele mais gostava. Quando perguntei qual era o seu segredo, ele respondeu: entusiasmo e paixão são contagiantes. Quando você tem uma verdadeira paixão pelo que faz, os outros se sentem atraídos por isso. 7. Cobre o que você realmente vale.
Algumas pessoas têm medo de cobrar o que realmente valem porque temem perder seus clientes. Minha experiência mostrou, no entanto, que, cada vez que aumentei os meus preços, me vi atraindo mais e melhores clientes e perdendo somente aqueles com quem já não tinha muito prazer em trabalhar. Eis uma forma simples de descobrir quanto vale o seu tempo, independente de quanto você venha a ganhar. 1. Anote a quantia que espera ganhar esse ano. 2. Apague os 3 últimos dígitos. 3. Divida por 2. Este é o valor de 1 hora de trabalho, levando em conta uma semana média de trabalho. Exemplo: quero ganhar 30 mil neste ano, menos os 3 últimos dígitos, igual a 30. Dividido por 2, 15. Seu salário por hora é 15. Somente hoje, imagine que seu salário por hora tenha dobrado. Se você recebesse 2 vezes mais pelo trabalho que realiza por hora, o que faria de maneira diferente? Se você quer cobrar o que realmente vale, comece a agir de maneira diferente hoje mesmo. 8. Pratique regularmente as técnicas apresentadas nesses áudios. Para a maioria das pessoas, a oportunidade de enriquecer surge todos os dias sem jamais serem notadas. Ao praticar as técnicas que ensino aqui e ouvir o áudio de programação mental que acompanha este livro, você está se condicionando a manter-se concentrado na riqueza. Poucos milionários ficam ricos por acaso. O sucesso financeiro é apenas uma questão de manter o seu foco na prosperidade e praticar consistentemente as atitudes que levam à abundância. Dedique algum tempo, todos os dias, para andar por aí como se já possuísse tudo o que deseja. Crie uma experiência sensorial daquilo que deseja a fim de fornecer à sua mente inconsciente uma ideia bem clara do que almeja. Faça a si mesmo perguntas que lhe permitem focar no que mais gostaria de ser e ter. Crie um álbum de recortes e imagine como seria levar a vida dos seus sonhos. Observe o que vai ver e o que vai sentir. Repita esse passo a passo com a maior frequência possível todos os dias. Você pode não conseguir resultados instantâneos, mas vai atrair para si, de uma forma ou de outra, aquilo em que mais focar seus pensamentos. Use suas técnicas favoritas diariamente para condicionar seu sucesso. 9. Celebre a vida, começando hoje mesmo. Uma das atitudes mais importantes que você pode ter para consolidar a sua consciência de riqueza é adquirir a prática de refletir sobre todas as coisas boas em sua vida. Todas as noites, antes de dormir, expresse a sua gratidão à vida, a Deus, ao universo ou ao que quer que seja aquilo em que acredita. Essa atitude de gratidão é o exato oposto de uma consciência de pobreza. Quando você começa a pensar regularmente em todas as coisas boas que possui e na grande sorte que tem por possuí-las, está enviando uma forte mensagem de abundância ao seu inconsciente que vai criar um fluxo constante de riqueza. A gratidão de hoje compra a felicidade de amanhã. 10. Siga em frente. Reza a lenda que antigamente no Tibete, todos os monges se reuniam uma vez a cada 100 anos, quando tinham a oportunidade de alcançar a iluminação. Tudo o que precisava fazer era atravessar a sala dos 1000 demônios e sair de lá vivos. Aquele era um salão totalmente escuro, repleto de demônios que apareciam para o monge disfarçados como seus piores medos. Aranhas, cobras, precipícios, o que quer que fosse capaz de aterrorizar o coração de cada um daqueles religiosos. As únicas regras eram que, uma vez lá dentro, ninguém mais poderia ir resgatá-lo e era impossível sair pela porta pela qual havia entrado. Os poucos que tinham coragem para enfrentar seus medos em busca da felicidade, do sucesso e da iluminação, recebiam um conselho fundamental. Não importa o que você pensar que vê, ouve ou sente, mantenha-se em movimento. Se você continuar seguindo em frente, vai acabar chegando aonde deseja chegar. Esta frase do 30º presidente americano Calvin Coolidge é uma das minhas prediletas sobre o poder da persistência. Nada no mundo se compara à persistência, nem o talento. Afinal, não há nada mais comum do que homens mal-sucedidos e talentosos.
nem a genialidade, afinal, existem gênios não recompensados, nem a educação, afinal, o mundo está repleto de negligenciados cultos. Só a persistência e a determinação são onipotentes. Nunca desista, nunca desista, nunca, nunca, nunca em nada, grande ou pequeno, importante ou insignificante, nunca se renda, exceto às convicções da honra e do bom senso. Nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Sir Winston Churchill, estadista britânico. Por fim, quero que você se lembre de que a verdadeira riqueza não é medida apenas pelo dinheiro. Crie hoje mesmo um plano para a abundância financeira e siga em frente com ele. Faça todas as mudanças que precisar, tanto as mentais quanto as de atitude. Depois que começar a vivenciar o sucesso que deseja, você vai olhar para trás e ser grato por ter conseguido. Até amanhã. PS. Amanhã é o último dia de nosso programa de 7 dias e vamos lidar com um tema bastante apropriado: os segredos para se viver feliz para sempre. Espero você lá. Até mais.